Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga e aqui no canal Acontece nos Livros eu comento a prosa produzida por escritores brasileiros contemporâneos. Valorize a nossa literatura. Antes de falar sobre o livro de hoje, eu peço que você se inscreva no canal. O lado que não era visível para quem estava na estrada. Este é o título do livro de Luiz Roberto Amabile, editado pela Zouki em 2020. Luiz Roberto Amabile é escritor e professor na Escola de Humanidades da PUC do Rio Grande do Sul. É autor de O Amor é um Lugar Estranho, de 2012, livro que foi finalista do Prêmio Açorianos, O Livro dos Cachorros, de 2015, entre outras obras. Este livro aqui é composto por 16 contos, alguns longos, outros bem curtos, em que o autor usa de diversas estratégias narrativas para contar histórias ligadas, de alguma forma, à questão da morte, à finitude. Os dramas familiares, amorosos, os diversos relacionamentos e suas implicações também são tratados nestes contos de Luiz Roberto Amabile. Percebe-se em toda a obra um grande trabalho com a linguagem e uma busca pela transgressão, utilizando diversas formas e técnicas narrativas. O uso de aspectos da poesia, inclusive a poesia concreta, de imagens, fotografias, outros elementos pictóricos, de recursos do teatro, de intervenções do autor na narrativa, num jogo instigante com o leitor. É como se o autor quisesse colocar sempre em dúvida a versão do narrador. E isso dá à ficção um certo tom de questionamento, tornando-a, é claro, um pouco mais verossímil. O primeiro conto deste livro já nos causa um certo estranhamento. Um narrador onipresente parece em um diálogo com o personagem, guiando as ações deste personagem. Para isso, ele prevê o que acontecerá com ele, conjuga os verbos no futuro. É uma narrativa muito bem construída. Nós sabemos o quanto é difícil escrever um conto com esse tempo verbal, com os verbos conjugados no futuro. A trama é até bastante simples. O personagem chega bêbado um dia em casa e percebe, ao se olhar no espelho, que a vida passou, ou que pelo menos está passando, de forma muito rápida, ou então que pode passar muito rapidamente. Vencido esse estranhamento inicial, nós já sabemos que estamos diante de uma prosa diferente. Nós já sabemos mais ou menos onde estamos pisando e que novas surpresas virão por aí. No segundo conto, Arturo caminha pela cidade e vai percebendo cada vez mais nitidamente a inutilidade de tudo. Depois de libertar um beija-flor que não consegue atravessar uma parede de vidro, Arturo descobre a banalidade em todas as coisas. Em um outro conto, intitulado Budapeste, o narrador personagem vai à capital da Hungria, influenciado pela obra de Chico Buarque. Ali, naquela cidade, encontra um senhor
que lhe conta uma história de amor vivida. E o narrador fala também sobre uma mulher que certa vez ele amou. O interessante desta narrativa é a segunda parte, em que há uma suposta intervenção do autor, trazendo o que ele chama de curiosidades extraliterárias à história. Aí vem uma sequência de contos que eu considero os melhores do livro. Primeiro, um intitulado Dois Homens que Nunca se Encontram em Buenos Aires. Nesta narrativa, um homem caminha pela cidade argentina no presente e narra-se também uma outra caminhada, a caminhada de um outro homem pela mesma cidade, só que em 1977. E este segundo homem, digamos assim, está morto. Assim, as duas histórias vão sendo conhecidas, usando-se o cenário para construir as narrativas. O conto A Chaleira, por assim dizer, é um conto um pouco mais linear que os demais, mas a forma com que a história é contada é muito eficiente. Narrado em primeira pessoa, fala sobre dois irmãos que jamais se entendem. Os pequenos desentendimentos vão se transformando aos poucos em grandes impasses e o leitor se pergunta até onde os dois irmãos irão. O melhor conto para mim é intitulado Fresta, em que um escritor iniciante segue Paul Auster pelas ruas de Paraty. Nesta narrativa, a utilização de um mapa como parte da trama é genial. Ao contrário de outro conto deste livro, aqui o elemento gráfico faz todo sentido. Ele é até necessário para a compreensão da trama. Não é nada gratuito. Um bonito exemplo de como o escritor pode incorporar novos elementos à prosa de forma eficiente. Há alguns contos bem curtos, quase mini-contos ou mini-contos mesmo, que beiram a prosa poética, ressaltando o respeito do autor pela linguagem. O conto que dá título ao livro é também muito bonito e enigmático. Os diálogos ali são fortes e ajudam a embaralhar a trama, quase desviando a atenção do leitor. Não temos respostas prontas. A trama é construída de maneira linear e o que não é dito muitas vezes se torna mais importante do que aquilo que é contado. O lado que não era visível nem para o narrador, nem para o leitor. O lado que não era visível não é contado. O leitor terá de tirar suas conclusões por meio das pistas deixadas pelo caminho. O livro todo é assim. Muitas vezes, o lado que não está visível é aquele que dá a resposta para todas as inquietações. Eu vou ler agora o conto Acontecimento no Fim de Tarde, para que você tenha uma ideia do estilo de Luiz Roberto Amabile. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros e se você curtiu este vídeo, divulgue-o em suas redes sociais, ajude nosso canal a crescer. Valorize a literatura brasileira, valorize as editoras e as publicações independentes. Acontecimento no fim de tarde. Estávamos ao redor da mesa retangular da sala aclimatada.
Naquele dia chuvoso, estávamos todos nós aclimatados, nós e nossos óculos enormes, dos quais se desconfiam alguns sem lentes de grau, porém estilosos. Nós e nossos cabelos propositalmente despenteados, nós, vaporosos com nossas echarpes e nossa expressão de conteúdo, falando e sonhando de como seria a nossa temporada de estudos no exterior, e como se deve ou não se deve mais contar uma história, e a história, as histórias, quando o cara chegou. Mesmo que não fosse parecido conosco, e isso se percebia pelas roupas, pela tez, mesmo assim pensamos que ele tinha sido convidado por alguém, pelo professor ou por algum de nós que um dia queríamos ser como professor, mas não. Ninguém convidaria alguém armado. E talvez não fosse uma arma de verdade. Éramos todos civilizados, de boas maneiras e roupas e perfume. Todo mundo para a janela, ele disse. E nos olhamos da mesma maneira que tínhamos nos olhado havia pouco, quando ele tinha sacado a arma, e nos olhamos com aquela expressão de medo distante, mas presente, quase sorrindo, um sorriso duvidoso. Era uma brincadeira, tinha de ser. Não estávamos entendendo, então o cara levantou a arma e repetiu a ordem, gritando para todo mundo ir à janela, e todo mundo foi. Abaixem as calças! E nos olhamos outra vez, nossas bocas abertas, nossos lábios tremendo, nossos peitorais inchados, como se tivessem segurando o ar, todos nós ouriçados. Não, tinha de ser uma brincadeira. Espera aí, já chega, você... A arma era de verdade, quer dizer, atirava. Não sabíamos se balas de verdade ou de borracha, que também não deixam de ser de verdade, ou só espoleta, porque o que vimos foi o barulho. Vimos não, ouvimos. Acho que ninguém se virou para ver. Todos começamos a abaixar as calças e saias e revelar bundas mais ou menos moles e xoxotas xoxas e pintos murchamente expostos. Ninguém se mexe! E observamos o cara abrir as 4 janelas de vidro e de correr da sala. E escutamos o barulho da janela se abrindo, o barulho da chuva lá fora, o barulho do choro de algum ou alguns de nós. E o cara, todo mundo agora, põe a bunda para fora da janela, ele gritou. Sério, mais uma frase que não parecia séria. O que ele queria? Um bunda lelê coletivo? Não entendíamos. Nós, intelectuais que entendíamos tudo, não entendíamos por que estávamos sendo obrigados a abaixar as calças. E agora isso. Se mexam. Peguem cadeiras, subam nas cadeiras, deem um jeito. Eu quero essas bundas para fora da janela. E fizemos o que ele mandou. O que poderíamos fazer? Isso, sintam a chuva. Sintam o vento do mundo. E ali na janela, sentindo o vento na bunda molhada, tão atônitos que estávamos, nem percebemos que o rapaz tinha ido embora. E depois, por mais que perguntássemos e perguntamos, ninguém além de nós o tinha visto. Foi como se ele nunca tivesse existido.